Como que funciona o estudo genético para o rastreamento do câncer de mama? A análise genética hoje, no câncer de mama, existem também hoje análises genéticas do tumor, que são estudos que a gente consegue fazer que geram um score de risco, ou seja, baseado em características genéticas do tumor, a gente consegue estimar o risco desse tumor voltar, seja no mesmo local, ou seja, à distância com uma metástase no futuro. Então, são tecnologias também muito novas, exames ainda pouco disponíveis, infelizmente, aqui no Brasil, ainda com valor elevado, porque geralmente a gente precisa mandar para fora do país, não tem acesso no SUS, por exemplo, mas que trazem uma informação importante para a gente de risco de recorrência. E isso é uma informação que é fundamental na tomada de decisão se aquela paciente vai precisar ou não de quimioterapia, que a gente conversou no começo. A quimioterapia, além de atacar o tumor, ataca essas possíveis células neoplásicas que já estão circulantes. Então, se a gente faz essa análise genética do tumor, identifica que ele é um tumor de alto risco de recorrência no futuro, essa paciente vai ter muito mais chance de precisar de quimioterapia do que uma paciente que faz esse mesmo estudo e que tem um score mais baixo, né? Mas existe uma análise genética que talvez seja mais conhecida e de mais fácil acesso hoje, que é a análise genética da própria paciente ou do paciente, né? Então a gente colhe um material, pode ser sangue, pode ser saliva, faz um painel genético. Hoje a gente conhece pelo menos uns 60 genes que, se mutados, aumentam o risco dessa paciente ter câncer de mama. Então, dentro desse painel genético, a gente vê se há algum tipo de mutação. Encontrando algum tipo de mutação nesses genes, a gente pode ou não partir para tratamentos profiláticos ou preventivos. O teste genético, ele está sendo cada vez mais indicado para um número maior de pacientes, né? Hoje em dia, basicamente, pacientes que têm uma história familiar bastante positiva. Então, se a gente vê uma paciente que a mãe teve câncer de mama, tias maternas com câncer de mama, primas com câncer de mama, a gente vai indicar o teste, não necessariamente para paciente que a gente está atendendo no consultório, mas idealmente para a pessoa que teve o câncer de mama e que seja a mais velha viva, né? Então, se eu atendo uma paciente que a avó materna faleceu de câncer de mama, a mãe teve câncer de mama e primas têm câncer de mama, o ideal seria testar a avó, mas que já faleceu, então não dá. Então a gente vai para a mãe, que é a pessoa mais velha viva. Em geral é esse teste, baseado no teste deste familiar que a gente indica para os outros familiares. Aí são testes mais específicos, né? Baseado naquela mutação encontrada ou não na paciente primeira a ser testada. Então, para casos de câncer de mama em homem na família, sempre a gente vai indicar uma testagem, porque o câncer de mama ele acomete muito menos os homens do que as mulheres, numa proporção de 100 para 1. Então, a cada 100 mulheres, um homem vai ser acometido do câncer de mama. E nesse cenário, a mutação genética ela é muito mais frequente. Então, toda vez que a gente tem um caso de câncer de mama em homem, idealmente a gente deve encaminhá-lo para um teste genético. Casos de câncer de mama em mulheres muito jovens, principalmente abaixo dos 35 anos, a gente vai indicar também um teste genético, porque nesse cenário também as mutações genéticas são mais frequentes. Mas como eu falei há pouco, hoje a gente está indicando o teste genético para um número cada vez maior de pacientes. Isso porque, primeiro, o teste tem ficado mais acessível, mais barato. Ainda não é barato, ainda não está disponível para todo mundo, ainda não está disponível no Sistema Único de Saúde, infelizmente. Mas o ponto importante é que existem terapias hoje, principalmente de quimioterapia, que são específicas para pacientes que tenham algum tipo de mutação genética. E estudos recentes, inclusive, no último Congresso Americano de Oncologia, saiu um estudo muito importante que mostrou que pacientes que têm uma mutação genética recebem uma droga específica e o prognóstico delas melhorou muito, o desempenho delas dentro da doença melhorou muito. Então, é possível que a gente chegue ao momento de testar todas as pacientes geneticamente, porque a gente está vendo que a gente consegue fazer terapias mais
específicas, mais personalizadas em pacientes que têm algum tipo de mutação genética.